Efésios 4, capítulo 4, versos de 1 a 16. Os 3 primeiros capítulos de Efésios nos dá uma visão do todo. E tudo começa antes da criação. Deus, na sua soberania, na sua onisciência, já sabia que o homem ia cair. E na eternidade passada decretou a morte de Jesus. E quando eu falo Deus, eu falo a Trindade. Uma decisão colegiada, uma decisão realizada no seio da Trindade, na vinda de Jesus em salvação de mim e de você. Antes da fundação do mundo, antes da criação do homem, Deus nos amou. E começa ali essa viagem divina em busca do ser humano. Quando Deus planeja essa incorporação no novo homem coletivo, quando Ele planeja que vai se juntar aqueles que receberam a Jesus para a adoração perfeita diante do Pai. Quando Ele planeja isso, Ele derruba todas as barreiras criadas por ocasião da queda do homem. Ele derruba todas as barreiras culturais, as barreiras sociais, as barreiras raciais, barreiras de sexo, né? Homem e mulher, onde a mulher passa também no decorrer da história a ser colocada de lado. E ainda hoje a gente vê como a mulher não é tratada da forma como deveria ser. E o cristianismo vem trazer também essa conciliação do homem consigo mesmo, do homem com o seu próximo, do homem com Deus, né? E agora até a barreira religiosa cai. Quando nós estamos falando de judeus e gentios, nós estamos falando basicamente de alguém que está perto de Deus e alguém que está longe de Deus, mas ambos precisam de uma reconciliação com Deus, porque o fato de estar mais perto não põe o judeu no lugar onde deveria estar. E é isso que Deus faz em Jesus. E esse é o grande mistério que Paulo vai trazendo, que ele enxergou, que não tinha sido enxergado, não tinha sido entendido no passado. Os profetas profetizaram a vinda do Messias, mas eles nem imaginavam quem é que estava por vir. Eles tinham uma noção superficial por conta do próprio pecado que não habita em nós. Então não conseguiam chegar eles conseguiram chegar no filho de Davi, que provavelmente seria que nem Davi, um homem vencedor que entrava numa guerra, ele entrava em uma guerra que ele perdia, né? Não importa com quantos homens ele tivesse, quantos fossem os seus inimigos. Então eles olhavam e falavam: vai ser um Davi, nós vamos dominar o Império Romano facinho, né? E não foi bem assim. O Messias que Paulo enxerga agora é um outro Messias, muito além das fronteiras que eles imaginavam, muito além das barreiras que existiam. E agora Paulo está revelando esse mistério, ele enxerga isso, ele é o pioneiro a fazer isso. No começo da igreja, Pedro teve que ser chamado e falar: olha, vai lá e cuida desse homem que ele mandou ele comer comidas que eram proibidas, para assim dizer para ele: o cara é gentil, mas eu aceito ele, você também não pode rejeitar, você não rejeita. E quando Jesus manda, ele fala Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós estamos falando de Deus estabelecendo o seu reino dentre todas as nações, não somente no meio dos judeus, muito além do que Paulo imaginava. E quando ele consegue chegar essas repercussões que a igreja, que Jesus realiza através da igreja, que vão ter repercussões inclusive nas regiões celestes, sobre principados e potestades, né? A posição que nós recebemos de Jesus, em Jesus Cristo,
faz a gente ter repercussões, inclusive, sobre as hostes malignas, né? Seres espirituais criados originalmente muito superiores a nós, mas que agora se subordinam à condição de filhos do Altíssimo. Nas semanas passadas a gente viu que Paulo faz 2 orações. Nessas 2 orações ele pede basicamente que Deus dê uma visão para todos os crentes e também revista do poder. No capítulo 3 ele faz isso, no capítulo 1 ele faz 2 orações em sequência no livro de Efésios. Ele está pedindo exatamente que Deus dê uma visão para todos os crentes dessa realidade diferente, nova que ele podia estar enxergando, que Paulo está enxergando. E ele pede um revestimento do poder para que eles possam, os Efésios e as igrejas, né? Que não era só a igreja de Éfeso que ia receber essa carta, mas as igrejas da Ásia Menor. Então ele também pede para que eles possam compreender qual é a nossa posição em Cristo e o que isso significa. Tão grande obra de salvação que Jesus faz. No capítulo 4 ele faz agora uma transição. Ele fala sobre a igreja, sobre o novo homem coletivo, cujo cabeça é Cristo Jesus o Senhor. E agora ele passa do coletivo para o individual. Agora ele começa a falar no individual, né? E individualmente ele vai tratar da nossa parte do novo homem coletivo. Qual é a nossa parcela, como nós devemos agir no corpo de Cristo. E aí ele vai começar falando. Eu vou lendo e a gente vai comentando para a gente não ficar numa leitura sequencial. E pega até a sequência. Rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis, Efésios 4, versículo 1, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Primeira vez você vê o Paulo agindo aí. Paulo é um apóstolo, né? Ele é nascido fora de tempo, mas ele é um apóstolo, né? E ele fala de uma forma, por aí você vai vendo exemplos nossos, como nós devemos proceder na igreja e também fora dela. Paulo, ele não fala, olha, eu estou mandando vocês, poderia falar, mas ele não fala. Olha como ele fala, eu rogo a vocês, eu suplico a vocês, eu imploro a vocês. Você vê que exemplo é de procedimento que ele vai falar, tá certo? Eu, como prisioneiro do Senhor, eu rogo que vocês andem de modo digno da vocação a que fostes chamados. Vocês estão vendo como é grande essa obra que Deus fez e como a nossa condição no mundo espiritual, no reino celestial, como é que Deus reverteu a nossa condição. Então agora eu rogo que vocês andem. Quando ele fala andar, ele está falando de procedimento, ele está falando de ética, de forma, de valores, ele está falando de valores, ele está falando de honestidade, ele está falando de moralidade, ele está falando de coisas do dia a dia. Ele roga que vocês andem de modo digno a esse chamado. Você está entendendo? Você não vai agir corretamente para ser salvo. Você vai agir corretamente porque você é salvo, porque Deus agiu com misericórdia com você. Então eu rogo, eu imploro que vocês andem de modo digno da vocação a que fosse chamado. Lembra, na semana passada a gente comentou exatamente uma coisa, que aquela revelação que é dada e a comissão que nós recebemos estão indissoluvelmente ligadas. A vocação para a qual nós somos chamados é para essa evangelização mundial, de todas as nações, levantarmos discípulos de Jesus. É exatamente disso que ele está falando, da vocação que foi chamada. Nós fomos chamados
para proclamar o nome de Cristo, para glorificar o nome de Deus com boas obras e com proclamação da verdade. Percebe? Então anda de modo digno a isso. Isso só é possível no poder do Espírito Santo. Atos 1:8: sereis minhas testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Sem o Espírito isso não é possível, certo? Sem o Espírito de Deus não pode haver sucesso, e com ele não pode haver fracasso. Por isso pode abrir a boca e falar de Jesus para todo mundo com quem você encontrar. Você vai ver a verdade disso. Se eu estou falando no poder do Espírito Santo, não confiado na minha eloquência, mas se eu creio em Jesus e proclamo a verdade, a palavra não volta vazia. No 4:2 ele fala assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Essa vocação não pode me deixar orgulhoso, tá certo? Essa vocação não pode me deixar arrogante. Eu não vou pregar o Evangelho como se eu fosse alguém de cima de um pedestal maioral, bonzão, e falar: você está condenado. Eu não vou fazer isso. Aqui fala como é que a gente deve agir nesse procedimento: é com humildade, com simplicidade, com longanimidade, com mansidão. O pensamento pagão hoje, quando eu digo pagão, é da pessoa que não conhece Jesus. O pensamento ímpio hoje, ele recusa isso veementemente. Ele exalta os arrogantes, ele exalta os orgulhosos, porque é quem ele segue. Mas esse não é o nosso Senhor. Então, quando nós estamos com uma posição errada, a gente está complicado, porque a nossa atitude agora é diferente do pensamento pagão, do pensamento ímpio, do pensamento moderno. Nós vamos na contramão, é na humildade, é na simplicidade e não na arrogância que nós vamos pregar o Evangelho. Então andar com toda a humildade, mansidão, isso aí eles repelem. Você já viu o pessoal falando? Não, vai lá aqui, vai que é tua, é assim, vai que é tua da farel, né? Vai, né? Pensamento positivo, não é por aí não. É no poder do Espírito Santo, na dependência de Deus, que a gente faz a nossa obra, não só de evangelização, mas agindo corretamente, porque às vezes até a gente escorrega, né? Ou não? Pelo menos fica assim, às vezes escorrega também, falar, fica meio bravo e tal, né? Mas a vontade de Deus é que a gente tenha essa atitude, né? Caracterizada por mansidão, longanimidade, né? E o reconhecimento de que o meu irmão também pertence a esse corpo. Então, se ele estiver em dificuldade, não é que eu vou suportar, ficar chato, não, é dar suporte, é dar meios para ele superar a dificuldade, é ajudar, é suportando uns aos outros em amor. Isso é dar suporte, não é suportar no sentido de aturar, não é? A gente às vezes pensa, vai suportar, é a minha cruz, né? Não é essa ideia, irmão, tá bom? E aí ele fala no 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. O que ele está começando a falar aqui é sobre esse procedimento que a gente tem que ter voltado para a unidade, voltado para sermos um.
em Cristo Jesus, para termos o mesmo pensamento, né? Todos devemos promover a unidade do corpo, unidade da igreja, tá certo? Essa é a minha participação individual. Lembra que eu falei que Paulo está partindo do coletivo e vindo para o individual, né? Ele está desafiando que nós possamos fortalecer o vínculo da unidade. Ele fala assim, que esforçando-vos, então não é algo fácil, é algo que exige esforço. Exige esforço. E ele fala de um esforço diligente, né? É um esforço cuidadoso, um esforço aplicável, um esforço constante, incansável. Isso é um esforço diligente. Esforçando-vos diligentemente por preservar. Nós não precisamos criar. Percebe? Não precisamos criar, foi criado em Jesus. Esse vínculo da paz foi criado em Jesus, e o Espírito que vem habita em nós. Isso foi criado, eu não preciso criar, eu não conseguiria criar isso. Mas ele fala que nós devemos nos esforçar diligentemente para preservar esse vínculo, essa unidade. Por quê? Porque só há um corpo, nós fazemos parte do mesmo corpo, não tem dois corpos, somos só um. Fazemos parte, existe somente um Espírito habitando em todos nós. Existe também um só Senhor e uma só fé. Tudo isso indica o vetor, o caminho à unidade, né? Então a gente precisa, essa é a nossa parte do corpo, essa é a nossa parte no novo homem coletivo, nesse homem coletivo criado em Jesus, que une gentios e judeus, que une qualquer religiosidade, qualquer pessoa, de qualquer raça, de qualquer classe social, qualquer gênero. Ele está falando aqui que há um só, e essa unidade, a gente tem que se esforçar para preservar essa unidade criada em Deus. Na sequência ele fala que a graça foi concedida a cada um. Percebe que agora ele parte para o individual, agora ele vai falar do indivíduo. A graça foi concedida, ela foi concedida, ela não vai ser concedida, ela foi concedida na morte de Cristo, na vinda do Espírito Santo, na habitação do Espírito Santo sobre nós. Ela foi concedida, e foi concedida individualizada a cada um, para você e para mim. Eu não sirvo para nós, não tenho nenhuma serventia na igreja, não é assim não. Todos nós recebemos dom, recebemos graça de Deus para atuar no corpo. Todos nós que fomos salvos recebemos dom no corpo de Cristo, uma função onde eu vou ajudar, ela é concedida a cada um. Isso significa que eu e você temos um papel individual a representar, a desempenhar no corpo de Cristo. Cada um de nós, não tem quem não tenha recebido um dom para estar capacitado a desempenhá-lo em favor desses irmãos que estão aqui. Cada um. Por isso, quando ele subiu, ele vai falar exatamente de dons, às alturas, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Jesus encarnou, e quando ele sobe levando cativo o cativeiro, né? Romanos diz que ele foi colocado debaixo dos nossos pés. Ele levou cativo, vitorioso, a morte, o pecado e Satanás. E ele fala que esse que desceu também subiu ao céu para encher todas as coisas. Todas as coisas agora estão no seu lugar com Jesus, a testa de Deus.
Percebe? Ele faz o papel de um guerreiro triunfante, um guerreiro triunfante que é levado a retornar ao seu povo, né, com uma hoste de prisioneiros cativos, e ele sai distribuindo aos seus comandantes dons, presentes e despojos de guerra. É exatamente isso que está citando aqui, que ele sobe levando cativo ao cativeiro, aquilo que nos prendia, tudo aquilo que era inimigo do ser humano, ele leva cativo, debaixo do seu governo, do seu controle. Cristo triunfa sobre Satanás, que nos dominava, sobre o pecado e sobre a morte. Ela já não tem domínio sobre nós, e naquele dia eu ressuscito dentre os mortos, por causa do selo que o Espírito de Deus coloca em mim e em você. Assim, cada um de nós somos transferidos de um império de trevas para o reino da luz, o reino do Filho de Deus. Somos servos de um outro reino, não fazemos mais parte desse mundo, estamos libertos para fazer a justiça, e esse é o nosso papel individual, tá certo? Essa liberdade individual que nós recebemos de Jesus, de não sermos mais escravos de Satanás, da morte, escravos do pecado. Nós podemos escolher servir o nosso irmão, servir o próximo em Cristo Jesus. Isso é igreja. E ele mesmo, capítulo 11 e 12, fala assim, que ele mesmo concedeu uns, versículo, eu falei capítulo? Não tem capítulo 11 não, Efésios, desculpa gente. Efésios 4, versículo 11 e 12, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Essa passagem, ela está falando sobre dons, tá certo? Está falando sobre dons, e está falando que ele concedeu dons aos homens, ele desceu e trouxe dons aos homens, não é isso? Subiu, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E esses dons aqui você pode entender o texto tanto no sentido literal como no sentido figurado, né? O que isso quer dizer? Ele concedeu uns para apóstolos. Você está falando de Paulo? Claro, está falando de Paulo. Mas como ele está falando de dons, ele consegue estar falando para mim e para você. O apóstolo era aquele cara que era o enviado, o mensageiro, e portanto seria o que mais se aproxima de um apóstolo hoje, seria um missionário, aquele que sai da sua terra para evangelizar em outra cultura, não em outra cidade, em outra cultura, né? Então era um dom do apostolado. Então nós não temos mais apóstolos segundo as Escrituras, né? Paulo mesmo fala que ele chegou fora do tempo como apóstolo, né? Ele chegou depois, ele foi o último que chegou, né? Porque Jesus chama ele, passa a ele uma missão específica. Apóstolo, gente, não existe hoje, tá? Não existe. Cargo apostólico, apóstolo é alguém que recebeu o comissionamento direto de Jesus. Direto de Jesus. Deus não poderia fazer hoje? Poderia, mas tem mais algumas características que o apóstolo representa, que é transmitir a palavra de Deus, escrever a palavra de Deus com autoridade de sagradas escrituras. Acabou o apóstolo, meu irmão, tá certo? A condição é muito simples. Nós temos uma história de 2000 anos, a igreja cristã. Eu quero falar isso com muita seriedade para vocês.
Nós estamos vivendo uma história de 2000 anos da igreja cristã. Nem Agostinho, e vamos percorrer a história de São Tomás, da igreja católica, mas não era da igreja católica, de Aquino, e você vai trazer os reformadores, Martinho Lutero, e depois o John Wesley, e depois Charles Finney, e Moody, Billy Graham, e tantos outros. Ninguém se colocou como apóstolo, meu irmão. Não pode ser que estão surgindo hoje. Ninguém teve a ousadia de se colocar como apóstolo. Vou dizer mais para os irmãos nesse texto aqui: pastor é dom, não é cargo. Pastorado é dom. Pastor é aquele, pode ser a irmã ali, que gosta de cuidar das pessoas, que trabalha no cuidado das pessoas, é dom de Deus. Pastor não é cargo. O pastoreio da igreja local é realizado por presbíteros, que também é chamado de bispo por causa da sua função. No momento certo, nós vamos talvez colocar os textos bíblicos para os irmãos analisarem. E aqui ele está falando, é o único lugar que se refere a um dom, pastor mestre, as duas coisas juntas, porque é um cuidado de ensino, um cuidado doutrinário. É o único momento que está falando como dom. Em qualquer outro momento você vai ver na Bíblia falando pastor para Jesus, supremo pastor. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tudo bem, a gente pode, eu pinto parede, eu posso dizer que eu sou pintor? Claro, eu faço isso como profissão também, eu sou pintor. Então eu posso dizer que eu sou pastor, mas cuidado em não colocar uma carga diferenciada sobre essa pessoa. Como eu já falei aqui, não existem gurus no Evangelho. Existe o Messias, o ungido, e todos nós, eu, você e quem mais, com que cargo ele se apresentar, se estiver, estará debaixo da unção dele. Tá certo? Ok? Aqui então nós estamos falando de uma forma que são dons, não, como esses aqui, tem outros. Tem o dom de línguas, o dom de profecia, tem o dom de socorro, esse ninguém fala, mas tem o dom de socorro, e tem tantos outros dons de presidir, e tudo isso, de contribuir, também ninguém fala, tem todos esses dons aí, né? E desse ninguém também pede, ninguém quer, mas o dom de línguas a gente quer, tá? Bom, todos esses aí, todos eles têm uma finalidade que está nesse texto, que é o aperfeiçoamento dos santos, a edificação dos santos. Qualquer dom que você puder imaginar de cura é para a edificação dos santos. Percebe? Para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. Ele aqui nessa passagem não quis ser exaustivo. Na realidade ele faz um pouco de divisão aqui, porque dá a entender que o aperfeiçoamento dos santos vem desses dons aí, mais especificamente. E a gente entende que são dons que a liderança costuma receber, dons de chamados missionários, proféticos, né? De conseguir enxergar nas escrituras o que eu não enxergo, né? Uma visão que Deus consegue muitas vezes, e isso serve para o ensino. Por isso Paulo fala que o dom de profecia é superior ao dom de línguas, porque ele vai ensinar a igreja vai aprender, ele vai olhar e falar isso mesmo, tá? Evangelista, já viu evangelista? Tem gente que todos nós devemos evangelizar, é um dever, não é um dom, mas alguns, né, você vê alguns mestres, Billy Graham, né? Um evangelista, né, gente? O homem falava, muita gente, foi talvez até aqui o que mais levou gente a receber Jesus como Senhor. Então, um evangelista, um dom especial, onde ele supera o normal, né? Mas
mas todos nós temos o dever de evangelizarmos. E os pastores mestres, que são aqueles que cuidam e ensinam o rebanho, dão comida, e quando fala de comida estão falando de ensino, de palavra, de conselho, e tudo mais. Pastores mestres. Então são esses dons aí que provavelmente são dons que líderes da igreja vão ter. Ele fala para o aperfeiçoamento dos santos, né? De toda a igreja, né? E o desempenho do serviço da igreja, edificação do corpo de Cristo. Então nesse texto ele não foi exaustivo, Paulo não foi exaustivo, aliás nenhum texto da Bíblia me diz que está sendo exaustivo na questão dos dons, dom tal, até o fim, são 555 dons, né? Não tem isso, né? São 200 dons, não tem isso, então eles não são exaustivos, Deus dá conforme a necessidade, tá certo? E ele é criativo, ele inventa um novo se precisar, se vê que o corpo precisa. Então é isso. Então apóstolo e profeta são isso aí, dão fundamento doutrinário, dom pastoral, tá certo? Pastagem para o crescimento, criar um ambiente de paz, para que o corpo possa crescer, possa desenvolver, tá certo? Então, agora, o cargo desse pastoreio da igreja é o presbitério. Não singular, só a escritura. Ok? O cargo é presbítero, supervisor, cedro, certo? A função pastoreal, supervisionar a igreja, porque o presbítero também é o bispo, e isso é para a supervisão da igreja. Então, ok, então a finalidade é o aperfeiçoamento dos santos, e aqui ele está batendo forte nisso, porque importa é que todos nós cheguemos à unidade da fé. No versículo 13 e 14, ele fala assim, até que todos cheguemos à unidade da fé. Essa unidade que ele está falando imediatamente antes, que todos estão vinculados aí em preservar, tá certo? Esses dons também têm essa finalidade de chegarmos à unidade da fé, do pleno conhecimento de Deus, do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Quais são as virtudes do perfeito varão diante de Deus? Jesus, olha para Jesus, né? Olha também para o Paulo, né? Ixi, olha para mim, ixi. E assim vai, um olha para o outro. A perfeita varonilidade de Cristo, quando nós agirmos corretamente diante de Deus, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, né? Para que não mais, qual é a finalidade disso? Para a gente não ser que nem menino, um vendo para o outro, né? Qualquer doutrina nos leva, qualquer coisa me leva, qualquer coisa me induz, qualquer coisa me conduz. A maturidade não nos faz mais agir como uma criança, mas como alguém que é adulto e tem ciência das suas responsabilidades, né? Mas os homens, através das suas astúcias, induzem o erro, e a gente vai indo para lá e para cá. Então atingir maturidade é exatamente esse o alvo dos dons, da unidade. Nós atingimos essa maturidade e temos uma estabilidade doutrinária da palavra de Deus. Isso vai nos fazer, né? Porque com a experiência, a maturidade é alguém experiente, né? Como né? Seu Roberto, José, os mais velhos, né? Como são experientes, né? Nós somos experientes, porque somos experientes, eu estou falando isso como uma glória, algo assim. Eu já vivi tanta coisa que a gente sabe mais ou menos como acontecem as coisas, pela experiência, pela prática. E isso faz com que a gente já sabe, isso vai dar errado, vai dar problema aqui e ali, né? Por quê? Porque eu exercito a teoria, e na teoria eu, quando faço algo, eu percebo que aquilo deu certo ou deu errado. Isso me traz experiência, um valor que eu trago comigo, um valor que eu aprendo na prática, fazendo errado, e aí, opa, não, certo, é melhor fazer aqui, da próxima vez eu faço diferente. Essa é a condição do cara maduro, do crente maduro, o cara ou a cara, né?
para uma mulher, é modo de falar, da pessoa madura. Essa é a condição, tá certo? E isso faz toda a diferença. Por isso, quando você vê na sequência Paulo falando, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, né? Ele fala aqui, você roubava, não rouba mais, né? Se você era ladrão, agora você não vai ser mais, e você passa a agir da forma certa, passa a trabalhar intensivamente para você ter para ajudar o outro, e não para tirar o outro, para você ajudar o outro ainda. Então ele dá uma condição teórica e uma condição prática para você resolver aquele problema que te afetava, aquela dificuldade que você tinha na sua vida diária. Eu tenho dificuldade com isso, então eu passo a fazer o contrário daquilo, trabalhar para ser melhor ainda na prática. E isso faz você ter a experiência, né? Em Hebreus, aqui em Hebreus 5,14, ele vai falar exatamente sobre isso, né? Que o alimento sólido é para os adultos. Você está falando de quem? Do maduro, do adulto, não da criança, do adulto. O alimento sólido é para os adultos, é para aqueles que, pela prática, o evangelho é para ser praticado, não é para ser teoria bonita na nossa cabeça, é para você sair daqui no dia a dia, lá no seu trabalho. Não é para praticar aqui, é moleza, mais ou menos, é moleza praticar aqui. Lá no seu trabalho praticar, ok? Então ele fala assim, ó, pela prática, tem as suas faculdades, aquilo que você aprendeu intelectualmente, as suas faculdades exercitadas, quando você põe em prática aquela teoria que você recebeu das Escrituras, da Palavra de Deus. Com isso você vai poder discernir não somente o bem. Discernir o bem é fácil, moleza, isso é bom. Logo a gente sabe que é bom, né? Opa, esse sorvete é uma delícia. Ele logo sabe que é bom, né? Mas você vai poder discernir também o mal, porque muitas vezes o bem vem travestido de mal, e o mal travestido de bem, porque a finalidade é engano, é induzir ao erro, é simulação da verdade, e você entra de gaiato, porque você não exercitou as suas faculdades com a prática. Então o evangelho é para ser praticado. Na igreja vamos trabalhar em favor da união, percebe? Seguindo a verdade em amor, Efésios 4, 15, 16, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Todo o corpo bem ajustado e consolidado, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando você contribui com o seu irmão, você mesmo cresce. Quando você dá o seu dom, oferta o seu dom em favor do irmão, é você que é beneficiado. É o próprio crescimento, o aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quando damos a nossa cooperação para o crescimento alheio, crescemos e somos edificados. É dando que se recebe. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Como é que nós estamos procedendo na igreja? Estou trabalhando em favor da unidade ou da divisão? Como é que nós estamos procedendo? Eu estou contribuindo com o meu dom? Às vezes é um dom. Às vezes eu recebo um dom de Deus que eu não queria muito bem isso, não queria isso. Mas Deus me concede esse trabalho em favor da igreja, em favor do próximo, né? Então a
a gente tem que devolver esse dom para a igreja, porque ele visa o aperfeiçoamento dos santos. Se você pegar o texto de Coríntios, você vai ver Paulo falando a mesma coisa, Coríntios 13, 14. O nosso dom é para o benefício da igreja, é para a edificação do corpo de Cristo. Eu estou com o dom aqui de, sei lá, presidir a igreja, né? Eu não queria isso, mas eu estou fazendo e vou fazer bem feito, da mesma forma. Eu estou com essa atribuição dada por Deus e Ele vai me capacitar para eu realizá-la. Eu quero pedir para os irmãos pensarem, rogarem, eu rogo para os irmãos pensarem sobre cada trabalho que a gente exerce em favor desse corpo. Como é que eu estou pensando? A minha falta na igreja, eu quero falar sobre isso, porque a minha falta aqui prejudica, ou eu tenho um motivo muito sério para faltar, estou trabalhando, algo assim, ou não, porque a minha ausência mexe com o meu irmão, e é para mim também, porque eu deixo de receber, não é só na congregação, mas nesse momento que a gente está junto aqui batendo papo, tudo isso é perda que eu promovo, é perda que eu recebo. Então eu quero que os irmãos pensem em cada coisa que nós fazemos, para a gente entender que nós somos importantes individualmente no corpo de Cristo e promovemos o crescimento, ou não promovemos, dos irmãos. Amém? Amém? Vamos orar. Senhor, usa a tua palavra